Uma boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Estamos tendo a honra e o prazer de receber a vereadora Ana Lombardo. Ela vai contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, das suas lutas e vitórias aqui no Fala Monte Alto. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação aqui hoje. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje no Fala Monte Alto para a gente falar um pouquinho da nossa história e também um feedback do nosso trabalho, né? Contar um pouquinho como é o dia a dia. E é sempre um prazer falar com a nossa população, né? Muito obrigada pelo convite. Contar um pouquinho da vida de vereador que não é fácil. Que não é fácil. Mas vamos compartilhar um pouquinho. Para você que queira mandar uma pergunta, uma sugestão, um comentário, através das nossas redes sociais. Você entra lá no Facebook, nossa transmissão estará ao vivo, você vai nos ver e também nos ouvir. Manda um comentário, a Ana vai ter o prazer de responder vocês aqui, ou pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Ana, como foi o seu início? Você é montealtense, nasceu aqui, como foi a sua infância? Sou montealtense, né? Natural de Monte Alto, nasci aqui, vivi toda a minha infância, adolescência até hoje em Monte Alto, né? Nunca morei fora daqui e é uma cidade que a gente traz no coração, né? Não dá vontade de ir embora daqui, né? Não dá vontade de ir embora. A gente gosta, por mais linda que seja uma cidade que a gente vá visitar, né? Vai passear numa viagem, mas quando a gente chega, é aqui que a gente sente esse aconchego, esse acolhimento, né? Que tem a nossa cidade. Então, tenho muito amor por Monte Alto. Onde você estudou na sua infância aqui na nossa cidade? Olha, eu estudei lá hoje, onde era o antigo morgue, que hoje funciona lá o projeto do CAC, lá era uma escolinha infantil, né? E onde também o tio Frank hoje mora, o tio Fran, que é perto do ginásio José Pizarro. Ali tinha uma escolinha infantil ali eu fiz o maternal e depois ali no antigo morgue eu fiz o jardim da infância, tudo. De lá vim para o Dr. Raul, que é onde eu fiquei até a quinta série, né? Que hoje é o 6º ano. Fiquei ali até a quinta série, fui para o Zacarias. No Zacarias fiz ali o meu Fundamental 2 até o 9º ano. E depois eu fui para o Cefam em Taquaritinga fazer o ensino médio, que era o magistério. Hoje, infelizmente, nós não temos mais. O magistério, que é uma grande faculdade, eu falo que foi uma perda imensurável, né? Para quem não sabe o que é o magistério, explica pra gente. Sim, o magistério é onde há a formação de professores, né? Há um tempo atrás, aí 20 anos atrás, o magistério ele era dado como um curso técnico no ensino médio. Taquaritinga tinha o Cefam, que era um centro educacional ali grandioso. Nós recebíamos uma bolsa para estudar ali e nós estudávamos o dia todo. Então, de manhã era toda a parte teórica, né, de como se dar aula, preparar aulas, toda essa parte. E à tarde nós íamos para as escolas de Taquaritinga fazer estágio. Então, foram 4 anos ali. Que eu aprendi muito. Eu falo que toda a minha formação de professora hoje, o meu alicerce foi ali no magistério, ali no Cefam, e ali que eu me apaixonei ainda mais pela educação e tudo mais. Então, sempre estive em escolas públicas, com muito orgulho, com muito carinho, que as escolas aqui da nossa cidade são ótimas escolas, né? Tanto municipais como as estaduais também. E tenho muito carinho e muito orgulho, né, dessa minha trajetória. Eu também venho de escola pública, estudei Norival Mendes, Zacarias, e a gente percebe que muitos profissionais que existem aqui hoje na nossa cidade estudaram comigo, estudaram em escolas públicas. Sim. Não há necessidade de um colégio particular para formar grandes cidadãos, né? Sim, o meu irmão mesmo, meu irmão sempre estudou também no Zacarias, concluiu o ensino médio ali. E ele depois fez FATEC. Depois da FATEC, ele passou na UFSCar em mestrado em primeiro lugar, sempre foi de escola pública, passou em primeiro lugar, fez o mestrado e depois também passou no doutorado na Alemanha.
né? Mas aí, no caso, ele não optou por não ir, porque ele já estava casado e tudo. E é o esforço. Eu falo que as escolas, quem faz também é o aluno, é a pessoa ali, né? A dedicação, é a vontade de crescer, de aprender. Então, eu tenho muito orgulho do nosso ensino público. Eu me lembro justamente dessa frase. Muitas pessoas falavam, quem faz a escola, quem faz a faculdade, aluno, é justamente, né, o né? aluno. É aqueles que sempre se esforçaram, de alguma maneira se destacaram. Sim, é a mesma coisa, né, Lucas? Você pode dar o melhor material para a pessoa, o melhor de todos. Se a pessoa não abrir aquilo, não se debruçar, não estudar, não se alimentar daquele conhecimento, não vai adiantar nada. Né? Agora, dar esse material na mão de alguém que queira, que tenha vontade. Então, eu falo que o nosso sucesso ou o nosso fracasso somos nós quem alcançamos. Né? Eu falo que a gente nunca pode se fazer de vítima da sociedade, porque nós temos tantos exemplos, né, de pessoas que moraram em favelas, que cresceram numa vida muito difícil, né, sem bens materiais, nada, e que tem muito sucesso hoje. E também vemos o contrário, né? Muitas vezes a pessoa nasceu em berço de ouro, teve tudo e não alcançou nada de sucesso, né? Então eu falo que isso depende muito de cada um. Aí a sua paixão pela educação começou então no magistério? Começou no magistério. Eu sempre, desde criança, quando eu brincava de boneca, eu sempre era professora ali no meu papel, até o meu TCC, quando eu fiz depois a faculdade também de pedagogia, eu fiz a importância dos contos de fadas na educação infantil. Né? Porque eu lembro muito disso. Eu brincava ali de casinha, eu entrava na brincadeira, eu passava a ser ali um personagem na minha história e onde eu era professora. Então, eu vivenciava ali na brincadeira, né? Então, eu amava. Professora, eu sempre quis ser, né? Eu não tive... É claro que eu fiquei um pouquinho ali entre psicologia, que também é algo que eu amo demais, mas a pedagogia me pegou. Eu amava estar com crianças, ensinava as bonecas ali na brincadeira. E foi ali. E no magistério foi onde eu me apaixonei mesmo, nos estágios, indo até as escolas. E eu acho muito legal que eu tenho muitas memórias que tinham professoras que eu via e eu falava, nossa, eu quero ser como ela. Eu quero dar aulas como ela. E também tinha aquele professor que eu olhava e falava, meu Deus, né? Que eu não seja assim, dessa forma, que eu seja melhor. Então, nada melhor que a vivência, né? E hoje, como não tem mais o magistério, hoje a pedagogia tomou o lugar do magistério, e infelizmente muitos professores que vêm dessa formação hoje não vivenciaram este momento, né, de estar nas escolas ali durante tanto tempo. Hoje, é claro, existem os estágios, tudo, né, é feito tudo certinho também, mas não tem todo aquele tempo que a gente tinha ali de preparar cadernos, de rotinas e tudo mais. Então, o magistério, eu sempre falo isso, que ele foi a minha melhor faculdade, que ali eu aprendi a dar aula, ter a didática, aprendi essa paixão por ensinar, porque é uma missão, né? A educação é uma missão. Ninguém consegue ser professor se ele não tiver esse chamado, essa vocação, porque não é fácil. Lidar com várias crianças, adolescentes, muitas vezes rebeldes dentro da sala de aula. Muitos. E o meu início ali, quando eu iniciei na prefeitura, né? Eu iniciei como processo seletivo ali, fiquei por 4 anos, todo ano prestava ali o processo seletivo. Então, o processo seletivo, hoje quem está sabe, né? Acaba ficando com as sobras de sala, porque os efetivos pegam e as professoras do processo seletivo vão pegando aquela sala do professor que está afastado, enfim. E eu sempre peguei salas muito difíceis, porque eu não tinha como escolher, eu pegava aquilo que me sobrava. Mas eu sou muito grata a Deus por isso, porque ali eu dei aulas já para adolescentes com liberdade assistida pela Fundação Casa, que eram maiores que
que eu ali, assim, dava aquele medo de início, mas no decorrer eu ia ali tentando entrar um pouquinho no mundo deles, conversar, conhecer, e aí a gente ia vendo que era como uma casca envolto, e à medida que a gente vai dando afeto, que a gente vai dando atenção, eles também vão se abrindo, né? E quanta coisa que eu pude aprender com eles, até um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, né, eu recebi ainda cartinhas de alguns alunos que estavam na fundação, hoje infelizmente não sei, mas aonde estão, mas que me mandavam agradecendo o carinho que eles tinham por mim. Então, isso não se paga, né? Não tem dinheiro que pague. E eu falo que a educação nos dá essa grandiosidade da gente pegar um pouquinho deles para nós e deixar um pouquinho da gente para eles também, né? Então é encantador ser professora. Eu me lembro quando criança, enfim, adolescente, a gente viu os professores como exemplos. Eu pensava assim, como que uma pessoa consegue guardar tanta informação e consegue repassar? Eu admirava a capacidade dos professores, né? Professores, além da família, são exemplos também para as crianças. Né? Sempre, né? A gente olha, e hoje eu vejo meus alunos, né? Eles olham a gente com encantamento. E muitos pais falam, né? Olha, Ana, eu falo em casa, mas eles falam assim, não, minha professora falou que é desse jeito, minha professora, e eu percebo também nos meus filhos, né? Mas a minha professora falou assim, Então é um papel muito importante que, infelizmente, se a gente for pensar em nível de Brasil, essa profissão é muito desvalorizada, né? Eu falo até aqui no nosso município, aos arredores aqui, até nós recebemos um salário digno de professor, enfim, mas nós temos lugares, né, que o professor é totalmente desvalorizado, né? E é a profissão que forma todas as outras profissões. E então tem esse encantamento, a gente olha, eu lembro que eu olhava professoras que eu lembro até hoje, a dona Maria Salvaterra, ela ia dar aula com os colares bonitos, sabe, e eu ficava encantada, mas o que olhar a lousa eu ficava, meu Deus, que lindo, eu olhava o sapato, olhava a roupa, porque é diferente, né, é como se fosse um ídolo, né, para as crianças. Como exemplo, né? Na minha época, não tinha o uso dos celulares nas escolas. Isso. Começou a chegar, começou a se popularizar, mas eu acredito que hoje em dia é bem complicado, né, essa situação dos celulares dentro da sala de aula. Os professores às vezes sofrem para disputar a atenção dos alunos, a aula e o celular na mão deles. Sim, né? Hoje, né, já até saiu uma lei que hoje não pode mais utilizar o celular dentro das escolas, que eu achei assim... É uma lei maravilhosa, porque quem compete com isso? Não tem como, né? Não tem como. Aqui nós temos ali, até hoje, às vezes o celular está lá na sala e as crianças querem uma informação imediata. Eles falam, tia, procura no celular tal coisa. Eu falo, não, vamos procurar no dicionário, como escreve tal palavra, como isso. É claro que tem coisas, e eu falo celular, hoje tem os notebooks, né, que a gente utiliza nas salas. A modernização, ela é muito importante também. Mas uma criança, se ela levar o celular para dentro da sala, a gente não dá aula, né? Então, hoje, eles não podem mais. Mesmo se leva, fica na mochila... Guarda, é só hora que bateu o sinal para ir embora, né? Às vezes se alguma criança precisa levar para recado. Mas mesmo assim, mesmo que hoje ele não adentra ali as paredes da sala de aula, mas ele está aqui na cabeça da criança. Né? Eu quero que acabe logo para jogar aquele jogo. Milhares e milhares de informações aqui a cada segundo na cabeça da criança. E é um desafio a gente fazer uma aula, montar uma aula que chame a atenção dessa forma. Né? Então, você colocar na lousa, você trabalhar ali uma roda de leitura. Hoje é muito mais difícil, né? A gente ter atenção, ter pelo menos ali 80%, 90% da atenção da criança por conta, né, da internet e tudo mais. Mas é saber dosar, né? Eu falo que é bom, tudo que é extremo não é bom, né? E cabe a nós, professores, a gente fala muito sobre isso.
com as crianças, dos perigos que tem hoje, né, na internet, e sempre orientamos os pais também, para que falem, para que fiquem de olho em casa também, no tempo que a criança fica com o celular, né, e muitas vezes não estuda, não faz a lição de casa. Enfim, é um desafio, mas nós professores, não há desafio que nós não consigamos ultrapassar, né? Um grande problema também é esse excesso de informação, né? Não só das crianças, né? A gente, às vezes, como adulto também está consumindo muita informação e acaba não retendo nada de importante, porque está consumindo muita informação, né? Muito. E isso é um dos desafios também. A gente hoje a gente recebe vários materiais ali de apoio para preparar as aulas, e tem até a minha amiga, né, a professora Silvia, mandar um abraço para ela, que às vezes a gente senta ali para preparar alguma coisa e a gente fala, meu Deus, mas dá para pôr isso também, isso também, isso também. Então é um desafio, porque tem muita coisa e a gente sabe que tem. Então, nós vamos falar de um assunto de preservação ambiental. Meu Deus, tem milhares de atividades, né, que a gente pode ali trazer para dentro da sala. E é um desafio a gente falar, olha, vamos pegar... Porque, né, nós temos que ter na cabeça, faça poucas coisas e as faça bem. Então, ali a gente pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, drenar esse conteúdo para levar em sala de aula. Porque mesmo para nós professores, né, é muita informação. O MEC solta formações a todo momento, o Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação, que tem que acompanhar esses dois órgãos. Então, e a gente fica ali meio no sanduíche, né? Informação de tudo quanto é lado, mas a gente vai dosando, e a nossa rede aqui educacional é uma rede muito boa, somos muito unidos, uma classe muito unida, né? Da educação montialtense. Então a gente vai superando, né? Agora são 13h17, nós vamos para o nosso primeiro intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta no segundo bloco do Fala Monte Alto. Tendo a honra de receber a Ana Lombardo, está contando um pouquinho da sua trajetória, toda a sua vida vivendo pela educação aqui na nossa cidade. O João Gomes escreveu aqui num comentário no Facebook, fala: boa tarde, Lucas e Ana, eu tenho 2 filhos professores. Um estudou no Nelly Badurcano e hoje ele é professor federal no Rio Grande do Norte. Um abraço. Um abraço, seu João, e parabéns aí, porque eu falo, toda a formação de filhos... Os pais têm ali toda a porcentagem de participação, né? Então, parabéns aí pelo sucesso deles. E que bom, mais um sucesso falando das nossas escolas públicas, né? Isso é muito bom. Levando o nome de Monte Alto longe também. Verdade, né? Olha lá. Depois você fez pedagogia, entrou como seletiva na prefeitura, como professora. Sim. Foi efetivado, e quais foram os próximos passos aqui na nossa cidade? Isso, aí depois da minha formação em pedagogia também, eu fiz mais 2 pós-graduação, fiz alfabetização e letramento, porque na época eu já estava efetiva na rede municipal e eu coordenava um projeto de salas de reforço escolar, né? Então, eu que fazia a reunião com todos os professores que atuavam dentro das escolas com a dificuldade das crianças. Então, eu tinha que mergulhar naquilo, porque eu tinha que ajudar esses professores, né? E eu me encantei muito por essa parte de alfabetização, letramento, e eu fui fazer uma pós-graduação nesse sentido. Fiz, e depois, agora a mais recente que eu fiz foi neuropsicopedagogia clínica, que eu também gosto muito, e visto que as inclusões hoje dentro das escolas estão, assim, é gritante o número, a cada dia chega mais, e nós, professores, temos que estar preparados, né, para oferecer ali para aquela criança um estudo a contento com o que ela merece, né? As crianças têm o direito de aprender, de ter o contato com o melhor ensinamento ali. Então, a gente tem que se atualizando, né? Eu fiz essa também, gostei demais, e
Depois, no decorrer aí, em 2009, quando eu me efetivei, então eu estive na Secretaria da Educação como coordenadora de projetos, e um era esses de reforço escolar, e um que era a Escola da Inteligência. Não sei se você se lembra, era um projeto do Augusto Cury, que Monte Alto tinha um convênio, e a gente levava para dentro das escolas. Era um projeto muito bom também. Depois eu fui convidada a ser coordenadora pedagógica lá na EMEB Juventina. Fiquei lá por 4 anos. Uma escola assim incrível, tenho muito carinho. Depois, por um tempo, eu fui vice-diretora lá também. E me afastei porque eu fui ter o meu 3º filho, então optei ficar só na sala de aula para ter mais tempo ali, né? Mas todo ano eu tinha o privilégio de ser convidada. Ana, você não quer voltar? Vamos. E em 2019 eu voltei, que a Claudinha Oliveira, que era a diretora do Dr. Raul, a Cláudia, me chamou e falou: Ana, por favor, venha para a coordenação aqui do Raul. Enfim, eu falei: Cláudia, eu vou. Meu filho já mais novo estava com 3 anos, e eu voltei. Fiquei ali 2019 ou 2020. Aí, 2021, quando a Maria Helena ganhou a eleição, ela me convidou para ir para a Secretaria de Educação, cuidar do ensino fundamental da cidade, né, das escolas, das 24 escolas. Fiquei 2021, né, junto com a Reca, que estava como secretária de Educação. E quando a Reca saiu, eu recebi o convite, então, para ser secretária de Educação. Um desafio e tanto, né? Cuidar de 24 escolas aqui na nossa cidade não é fácil. 24 escolas, mais de 5 mil alunos, famílias. Não é fácil. E a Secretaria de Educação, ela tem a maioria dos funcionários públicos, né? São quase 800 funcionários só na Secretaria de Educação. É a maior pasta, né? É a maior pasta, em termos, assim, de funcionários, de gestão ali, é a maior. É um desafio gigantesco, né? Porque, querendo ou não, administrar uma escola é uma coisa, né? Agora, pegar todas as escolas da cidade... Todas as realidades ali. Mas eu falo que foi uma grande faculdade para mim, a Secretaria de Educação. Quero aqui até deixar um grande abraço para a prefeita Maria Helena, que me deu essa oportunidade, né, de olhar, de acreditar. Era algo que eu falo que na educação, Deus me deu a graça de estar em todos os cargos que a educação hoje proporciona. Eu pude passar por cada um, e cada um que eu saí porque eu pedia para sair para algo melhor, né? Então sempre pude sair de cabeça erguida. Só que o lugar que mais me encanta é a sala de aula, né? Amo demais. E a Secretaria de Educação, ela me fez sair da zona de conforto, porque muitas vezes, né? Eu estava lá de coordenadora pedagógica, é algo que eu amo, eu estava dentro de uma escola, uma equipe, e secretária de Educação, a última coisa que cuida é do pedagógico, né? Secretária é toda hora apagando incêndio, problemas administrativos, você acompanhar licitações, é algo muito mais administrativo. E eu nunca tinha trabalhado nessa parte administrativa, né? Mas algo que eu sempre tive foi a humildade de me reconhecer pequena, de que eu não sei, nunca tive vergonha de falar: olha, isso eu não sei. Muitas pessoas às vezes ligavam: olha, Ana, sobre isso, o que vai acontecer? Eu falava: olha, eu não sei te responder agora, vou procurar ajuda. Então, ia no jurídico, era uma família ali que um ajudava o outro. Então, Lucas, eu falo que a Secretaria de Educação, ela me preparou para a Câmara Municipal, né, para os desafios, porque ali não era algo fácil. Dali eu já tive que ter uma aproximação com a Câmara Municipal, porque os vereadores
sempre estavam ali também, fazendo perguntas, pedidos de informações, indicações que tinha a ver com a educação. Então eu fui me encantando por esse lado administrativo e de ver que como dá para se fazer algo bom para as pessoas quando nós ocupamos um cargo desse. Né? Ali dentro da Secretaria de Educação eu realizei muitos sonhos que eu tinha como professora. Então, um deles, que até tem o projeto de lei meu, para que seja agora vitalício, para que nenhum prefeito possa tirar mais, que é o direito da criança ganhar o kit de material escolar. Né? Então, isso nós trouxemos na minha gestão ali na secretaria, junto com a Maria Helena, que também é professora, né, ali, e a gente sabe as dificuldades que a gente passava dentro de uma escola. As duas se entenderam bem, sim, né? Sabem das demandas, né? Sim, porque o último ano, antes da Maria Helena ser prefeita, eu fui coordenadora dela pedagógica no Dr. Raul. Ela dava aula lá, né? Até hoje a sala de aula dela é lá. E eu era coordenadora pedagógica. Então, ela sempre fala isso, que ela lembra eu com os potinhos de toquinho de lápis apontando para a gente conseguir dar para aquele aluno que não tinha. Então, a escola tinha uma escassez de material, sulfite, o professor tinha que gastar muito do seu salário ali com folhas de xerox para a gente dar para as crianças. Muitas vezes a gente comprava do bolso um estojinho, algo para dar para aquela criança que ia sem nada. E hoje não. Então, estando ali à frente da secretaria, nós conseguimos trazer isso, né? O direito da criança ganhar um kit igual de todos, a mochila, o seu uniforme. Junto com os kits também nós mandávamos para as escolas reposição. Então, acabava o caderno, os 5 cadernos que a criança ganhou no kit, a escola tem para oferecer, porque a gente mandava. Folha de sulfite ali, à vontade para os professores ter o material, tirar. Até hoje a gente tem, né, isso, o direito a cópias, então a gente não gasta mais com isso. Então, eu acredito que foi ali que eu comecei a me encantar pela política. Porque eu falei, poxa, quando a gente tem a caneta na mão, a gente consegue fazer muita coisa, né? Por aqueles que mais precisam. E isso me encantou. Aí você decidiu se candidatar a um novo desafio. Querendo ou não, sair da secretaria, concorrer a uma eleição, é uma virada de chave bem grande, né? Lucas, assim, não foi algo que eu falei assim, vou sair da secretaria e ser vereadora. Não foi. Tá? Te confesso que eu nunca pensei em ser vereadora. Nunca. Até muitas pessoas falavam, Ana, por que você não se candidata? Tal, mas nunca nem levei a sério, né? Não era algo que me brilhava aos olhos. E ali eu fui tomando gosto ali pela política, por essa parte, mas eu queria continuar ali, fazendo, né? O que eu tinha que fazer. E um dia a Maria Helena me chamou lá e falou assim, Ana, você não quer vir para o partido, né? Sair como vereadora? Olha, você fez um excelente trabalho. E o que você fez aqui, você pode levar agora para mais lugares. Você pode expandir, porque a secretaria é limitada. Ali você vai buscar recurso, você vai trazer mais coisas. E aí, Lucas, no início eu falei assim pra ela, ai, você tá louca, eu não vou. Aí ela disse assim, faz assim, você vai sair daqui, e era numa quinta-feira, como hoje. A igreja está aberta, o Santíssimo tá ali, vai lá, reza, amanhã você me dá a resposta, não quero a resposta hoje. E eu fui até a igreja, né, me coloquei ali, porque... você acompanha também um pouco já do meu trabalho e eu tenho uma vivência dentro da igreja desde os meus 12 anos, né? Eu sempre estive ali, eu tenho muito amor por isso. E eu sempre tive muito medo que algo manchasse isso em mim, porque é o que eu tenho de mais precioso, né? Porque política passa... coisas passam, cargos passam, mas o sagrado que a gente tem é para sempre, né? Então eu tinha muito medo disso. E fui ali, me coloquei diante de Deus e o meu esposo foi me buscar para almoçar. E eu falei, ai meu Deus, o senhor vai falar através dele, porque ele tem um jeito assim de cuidar de mim, de me proteger e tal. Eu falei, ele não vai aceitar nunca que eu vou sair de vereadora, né?
E eu disse para ele, olha, eu recebi um convite. E ele até parou o carro, eu lembro, e ele falou assim, amor, vou te falar uma coisa. Você sabe que não sou eu que estou falando. Porque eu jamais falaria isso, mas eu sei que é vontade de Deus, porque você é uma potência de Deus e Ele quer te usar em outros lugares. E ali eu tive a certeza que Deus me queria na política. Comecei a me trabalhar isso em mim, porque eu saí da Secretaria de Educação, foi um parto. Para mim foi muito difícil, doloroso. Por quê? Porque ali eu tinha uma equipe, eu tinha amigos, eu estava na minha zona de conforto também. Eu falei, poxa, agora que eu me acostumei, Senhor, eu gosto, agora que eu, né? Eu falei, vou ter que mudar de novo. E comecei a trabalhar isso em mim, comecei a ir atrás de formação política, porque até então não sabia nada sobre isso, a não ser o que eu vivia ali. Então, eu fiz uma formação com o deputado Nicolas Ferreira, que é um deputado que eu admiro muito. O mais votado da última eleição. O mais votado da última eleição. E ele tem os mesmos princípios, né, que eu tinha também, de trazer luz à política, né? E fiz uma formação de 6 meses com ele, fui buscando, peguei regimento interno da Câmara Municipal mesmo, sem saber assim. Eu falei, gente, acho que eu vou ganhar, né? A primeira vez na política e tudo mais. Mas falei, Senhor, se for a tua vontade, eu quero estar preparada para isso. Se não for, eu me preparo para uma outra vez. Porque aprender nunca é demais, né, Lucas? Com certeza. Então fui, me preparei e, para minha surpresa, né? Fui eleita, trabalhei muito porta a porta. Eu não tinha ali condições de investir muito dinheiro, nada de dinheiro, né, na minha campanha. Então, trabalhei com aquilo que o partido nos ofertou, mas ia de casa em casa, de pessoa em pessoa, ligação, trabalhei muito e falo que colhi aí os frutos do trabalho, né? A vitória veio após a luta, né? A vitória veio, mas com muita luta. Agora são 13 horas e 35 minutos, nós vamos voltar no próximo bloco mostrando um pouco do seu trabalho, as imagens que você enviou pra gente. Joia. A gente vai comentar um pouquinho no próximo bloco. Tá jóia. Agora são 13 horas e 38 minutos, estamos no terceiro bloco do Fala Monte Alto, tendo o prazer de receber a vereadora Ana Lombardo. A gente vai mostrar algumas imagens, ela vai comentar um pouco do trabalho dela como vereadora, também como secretária. Essa reunião é da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu sou presidente da Comissão de Finanças, né? E a gente estava lá numa audiência pública, e até tá o Arthur, né, que na época era o secretário de Finanças, e todos os outros membros aí da nossa comissão. Essa eu homenageei o meu marido no Dia do Homem, né? Não podia escolher outro, então foi um dia muito feliz também, que ele foi homenageado. Aí, nas reuniões de comissões, nossas, e essa era uma comissão temporária de acompanhamento da merenda escolar. E na ocasião a gente estava recebendo o diretor da ETEC, a diretora do Zacarias. Isso aí, a visita do deputado Carlos Sampaio, que é um deputado federal que tem mandado muito recurso para Monte Alto, mais de 2 milhões. Essa parceria com os deputados é indispensável. É indispensável, não tem como. Se a gente não for atrás, o dinheiro não cai do céu. Exatamente. Né? Se não vir para cá, vai para outra cidade. Vai para outra cidade. Então a gente tem que buscar, né? Aí é a homenagem do Dia das Mulheres Empreendedoras, que eu homenageei a Ana Pinhatti e a dona Idalina, né? A dona Idalina, eles têm um trailer de churrasquinho lá na Nossa Senhora de Fátima, é uma querida, né? Que mesmo depois de aposentada, arregaça as mangas, vai trabalhar. E a Ana, dona do Mania de Brechó. Isso aí é o dia da entrega das motos lá na Guarda Civil, né? Na nossa Guarda Municipal, que foi também aí um grande ganho, né? Para nossa segurança pública, um dia muito bom.
Esse dia foi uma moção de congratulação ao SAEB, que é onde atende ali todas as crianças da nossa rede com algum transtorno, deficiência, dificuldade de aprendizagem, e eles tiveram uma moção de congratulação. Aí a caminhada, né, que nós tivemos do autismo. Aí a Alessandra, que está à frente aí do grupo Apoia, que é algo que a gente tem conseguido trazer muita coisa para Monte Alto. Inclusive, através da Alessandra, eu criei o projeto de lei que já está aí em vigor, que é o atendimento prioritário para as famílias atípicas, né? A criança já tem, mas os pais não tinham. Então, muitas vezes a mãe não tem condições de esperar 2, 3 horas por atendimento. Então, ela tem a carteirinha agora, foi sancionado o ano passado, e essas mães ou esses pais chegam ou nos nossos postinhos de saúde, pronto-socorro, farmácia municipal e nos hospitais particulares também aqui da nossa cidade, mostra a sua carteirinha e tem ali o seu atendimento prioritário. Olha só. Isso, aí foi uma moção que nós fizemos de repúdio a uma lei federal que saiu tentando acabar com as escolas especializadas, né? E aí, na ocasião, estavam o pessoal da APAE, que as APAEs, né, segundo essa lei, que infelizmente ainda não foi tirada, né? Não foi descartada, mas houve uma moção de repúdio em nível assim estadual, nacional, a maioria das câmaras municipais fizeram, encaminhando até Brasília essa moção, para que a gente tem a força para derrubar aí essa lei que ela visa em acabar com as escolas especializadas, né, as nossas crianças com alguma deficiência e transtorno, e trazê-las toda para a rede municipal. E a gente sabe que nós não estamos preparados para isso, né? Ninguém está, porque quem está dentro de uma escola especializada, ele está tendo todo um atendimento realmente ali, né, de qualidade. Então, estamos lutando para isso também. A PAE mesmo atende 240, né? Então, você imagina, né? E não são só crianças. Sim. Como que a gente vai pegar essas pessoas, às vezes de mais idade, por dentro de uma sala de aula com crianças menores, né? Então foi uma lei muito sem fundamento, né, do presidente da República, que nós estamos aí trabalhando para que seja aí vetada, que seja derrubado o quanto antes. Acabou, Zimares, que Acabou as imagens, vamos falando aqui. Não, tem mais. Tem mais? Aí em uma das minhas visitas também, na Secretaria de Segurança Pública, ali falando com os responsáveis, né? Estava o Renato Lian também, para a gente falar sobre a questão de trânsito aqui na nossa cidade, que infelizmente, né, muitas pessoas não respeitam, andam que nem doidos. Na época, aí também tinha uma reclamação muito grande com as motocicletas lá, as bicicletas. Eu ia falar isso agora. Motorizadas, que foi até uma indicação que eu fiz pela Câmara também, para que fosse mais fiscalizado, e aconteceu mesmo nessa grande fiscalização. Aí muitas foram recolhidas, porque eles tiravam o sossego dos bairros mais longínquos, né? Até no bairro São Miguel, a gente tinha muita reclamação que eles passavam, assim, tirando racha, tinha o perigo ali de atropelar uma criança, tinha muitos idosos ali que acordavam assustados. E aí foi, nesse dia ainda, o Renato Lian pegou ali todos os pedidos de lombadas que foram pedidas ali também e foram feitas, e o secretário de Segurança Pública também se comprometeu a essa fiscalização, e realmente aconteceu, né? E fico muito feliz por isso. Teve um dia durante a semana, eu passei aqui na Dr. Raul, agora eu não sei se eles estavam saindo todos da Escola Zacarias, era um horário de saída de escola,
acho que umas 10 dessas motocicletas. Muito, né? Barulho. Muito. Então, e além de juntos, ser, assim, muito perigosa, Sim. né? Pra moçada que ainda não tem aquele juízo, né? De estar dirigindo, enfim. Coloque em risco a sua própria vida e a do outro, né? Com certeza. Então... Aí foi uma visita minha à UBS lá do Jardim Canaã. Estive aí conversando com os agentes de endemias e procurando ali melhorias, né? Algumas coisas que eles me pediram. Estive junto com o procurador da prefeitura, tirando dúvidas, enfim. E essas visitas, elas vão dando norte ao nosso trabalho, né? A gente vai ouvindo ali o funcionário, que por muitas vezes, o que acontece, né? O funcionário público, ele acaba apanhando por uma guerra política, não é assim? Sim. Né? Às vezes as pessoas, para tentar atingir a prefeita, para tentar atingir tal vereador, eles vão e descontam nos funcionários públicos que estão ali, que estão trabalhando, que estão dando o seu melhor. Então, eu sempre procuro, assim, ouvir muito. Eu falo que ouvir é diferente de você passar a mão na cabeça. É claro que quando há erros, quando há... Eu sou a primeira também que tô lá, gente, é sindicância, vamos... porque o que é certo, né? Mas eu falo que nós, vereadores, nós temos que dar... esse suporte aos funcionários. Não é só cobrar, mas é estar lá presente e falar, olha, no que eu posso ajudar? Né? Eu posso fazer uma ponte, posso fazer um pedido, eu posso te levar até o executivo, posso levar a sua sugestão. Então, é algo que eu gosto muito, de estar ali em loco, de estar nas repartições públicas. Aí, em uma reunião... Né, com a prefeita Maria Helene e com a Márcia Mussato, que na época era secretária de Educação, hoje ela está como supervisora. E nós estávamos aí falando dessa lei, né, minha, que é do Ferramentas do Futuro, programa Ferramentas do Futuro, que é garantir o kit de material escolar das crianças, uniforme, mochila, garantir, assim, é algo que agora qualquer prefeito que vier assumir, ele tem a obrigatoriedade de entregar esse kit para as crianças, né? Então, é algo muito importante também. Essa é uma das reuniões de comissão ainda da merenda, ó, nós estamos recebendo aí o diretor Gustavo, da Escola Dr. Raul, e a diretora da EMEB de 0 a 3 anos, aqui do lar do Pequeno Monte Altense também. E já era uma reunião de fechamento de ata, já terminando ali o relatório final. E aí é um projeto que eu tenho muito amor, que esse projeto de lei. Infelizmente, de tantas datas, nós não tínhamos uma data que se trabalhasse isso na luta contra o aborto, que é algo que eu defendo muito. Como eu te falei que eu estou na igreja desde os 12 anos, eu acompanhei já muitas mulheres, até amigas, que realizaram um aborto e que vivem em depressão até hoje. Então, como eu vivi isso na pele, como acompanhei isso de perto, eu tenho certeza que quando a gente trabalha junto, a gente consegue salvar a mãe e salvar a criança, né? Se essa mãe não quer essa criança, quantas instituições hoje de adoção falta bebês? Quantas famílias que querem ter e não podem? Então, esse projeto, hoje ele entrou no calendário já, mas eu estou indo atrás de parcerias, até com senadores, para que a gente faça conjuntamente um trabalho onde a gente ampare essa mãe dessa gravidez indesejada, acompanhe, traga tudo que ela necessita ali durante os 9 meses e no final ela escolhe se ela fica com a criança ou então encaminhamos para as instituições aí de adoção. Então é um projeto que eu tenho muito carinho. Esse é quando nós recebemos o pedido da PAI aqui de Monte Alto para trabalharmos juntos contra esta lei federal aí que foi sancionada. Aí, em Brasília,
Nós estivemos com a Mara Gabrilli, que é uma senadora que tem mandado muitos recursos também para Monte Alto, e o deputado Saulo Pedroso, que também já mandou R$1 milhão aqui para nossa Monte Alto. Aí é em outra audiência pública também, da lei orçamentária para 2026, onde a minha comissão de finanças esteve à frente. Aí nós estávamos na fiscalização da auditoria de saúde, que estava acontecendo alguns problemas, né? Mas eram problemas de diálogo. Então, a Câmara, nós fizemos aí essa comissão onde nós fomos à ponte e as coisas foram se acertando e, graças a Deus, deu certo. Foi uma comissão também que colheu frutos. Aí eu estava em visita no postinho ali na UBS do Grelé, ali no Jardim Califórnia, fui muito bem atendida, conversei com alguns médicos que estavam lá, então foi muito, muito bom. Aí foi uma homenagem, né, uma moção à paróquia Nossa Senhora Aparecida pela novena da Desatadora dos Nós, que hoje é a maior do Brasil. Olha que legal, né? Mesmo em Campinas existe o santuário de Nossa Senhora Desatadora, mas a nossa novena aqui em Monte Alto é a maior do Brasil, né? Então nós fizemos essa moção a toda a equipe da Nossa Senhora Aparecida, onde o padre Rogério Ari ainda estava ali à frente. Então muito trabalho, né? Agora são 13 horas e 52 minutos. A Ana contou um pouquinho da sua trajetória, da sua história, falou um pouco do seu trabalho realizado aí como vereadora, também como secretária da Educação. Nós vamos para o nosso último intervalinho e voltamos. Tá joia. Agora são 13 horas e 55 minutos. Tivemos a honra e o prazer de receber a Ana Lombardo aqui. Contou um pouco da sua história, sua trajetória, os desafios como secretária, como professora, como vereadora, né? Agora. Então, sim, Ana, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui, tirar desse tempinho para participar do Fala Monte Alto. Eu que agradeço, Lucas, foi um prazer mesmo. Sempre acompanho aí as entrevistas, eu acho isso muito importante, que nos dá também a oportunidade, né, de contar um pouquinho de quem a gente é, como é o nosso trabalho. Então, eu que fico muito grata. Tá? Quero aqui deixar um abraço a toda a nossa população, colocar aqui, posso falar meu número? Com certeza. Porque olha, eu também, gente, eu tenho um canal que chama Fala Monte Alto, Lucas, olha lá, né? E nesse Fala Monte Alto, o número é 99624 0303. Então é especialmente para atender a população, né, para ouvir as demandas, e sempre assim, o tempo de um dia, se for muita coisa, eu sempre respondo a todos, ou pelo sim ou pelo não, e dou ali, ó, o não é porque isso, o sim porque isso. E como nós até falamos no início, né, Lucas, não somos nós quem executamos, né? O vereador, ele faz essa ponte, faz sugestões, indicações e fiscaliza, né? Mas a gente vai atrás, vai à luta, vai bater nas portas. Se o não já temos, vamos correr atrás do sim. Então, contem comigo, com a minha vereança. Deixo aqui também, né, o que você precisar da minha parte como vereadora, tirar dúvidas, sempre que precisar pode me convidar, que vai ser um prazer estar aqui, viu? Um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Fala só mais uma vez o número do... 99624 0303. 99624 0303. E no Facebook também tem a página Ana Lombardo, que lá tem também o número aí do WhatsApp, e estou à disposição de toda a nossa população. Muito obrigado, eu quero agradecer ao Caê, que faz o programa acontecer nos bastidores, aos nossos patrocinadores, às pessoas que ficaram aqui nos ouvindo, escutando um pouquinho da sua história. Mesmo. Também o João Gobi, que participou, mandou um comentário aqui. Um abraço, viu, seu João? E a gente não falou do projeto no Bela Vista do Mirante, né? Isso, mas não vão faltar oportunidades, né? Isso mas aí. Vamos lá. Um abraço também para o Matias, que é o responsável pelo canal oficial no YouTube do Fala Monte Alto. E a todos que nos acompanharam, um forte abraço e até mais.